Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 18 de agosto, o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 22, versículos do 1 ao 14, que diz assim: Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que o encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de ontem, nós fomos convidados para trabalhar na vinha do Senhor. Ontem o Senhor nos convidava ao trabalho, trabalhar na sua vinha. Hoje o convite é diferente. Hoje temos mais um convite. Só que o convite de hoje é para participarmos de um banquete. Jesus conta uma parábola de um rei que prepara a festa de casamento do seu filho. E manda convidar os empregados. Então, o convite hoje que o Senhor nos faz é para essa festa de casamento, é para as bodas, é para a festa de núpcias, é para esse banquete. São João, no livro do Apocalipse, fala do banquete do Cordeiro de Deus. E São João vai dizer que o próprio Cordeiro de Deus, o próprio Senhor, vai servir os convidados. Então, festa de casamento, para falar sobre o quê? É a festa que vai acontecer entre Deus e a igreja no céu. No céu haverá esse banquete celeste, as bodas do Cordeiro de Deus, que já é prefigurada em cada Eucaristia, em cada Santa Missa que nós celebramos. Sim, a Eucaristia, como diziam os padres da Igreja, a Santíssima Eucaristia é o antegozo do céu. Olha só, isso significa o quê? Isso significa que a Santíssima Eucaristia, ela é já um pedaço do céu que se abre sobre a terra, como está escrito lá no documento do Papa João Paulo II, Eclésia de Eucaristia. A Eucaristia, a Santa Missa, é um pedaço do céu que se desdobra sobre a terra. Ou seja, quando nós participamos da Santa Missa,
nós já saboreamos o dom do céu. Então, a Eucaristia já é esse banquete, mas esse banquete será plenamente realizado no reino dos céus. E é por isso que São João ele vai dizer: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Isso vai acontecer no céu, mas hoje já acontece em cada Santa Missa. É por isso que o sacerdote ele diz na hora da missa: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Nós já somos felizes já em cada Santa Missa, porque somos os convidados a recebermos o Cristo, Senhor, por inteiro em nossas mãos e levá-lo à nossa boca e comungarmos do seu corpo, sangue, alma e divindade. Agora, tem outro detalhe muito interessante, porque vocês viram que alguns dos convidados rejeitaram, não quiseram participar. Somente outros aceitaram, foram para a festa de casamento. Só que o detalhe é que o rei entrou para ver os convidados e observou que ali tinha um homem que não estava usando o traje de festa. O que significa esse traje de festa? Esse traje de festa, meu povo, nós recebemos no dia do nosso batismo. Sim, por quê? Porque pela graça batismal, a mancha do pecado original foi apagada. Pelo sacramento do batismo, nós fomos regenerados. Pelo sacramento do batismo, nós fomos santificados, purificados de toda mancha de pecado. E é justamente essa pureza, esta santificação em nós, que foi nos concedida pela graça do batismo, é a veste, é o traje para participarmos do banquete do Cordeiro de Deus. Aí você pensa: padre, mas eu acredito que eu não estou mais puro como no dia do meu batismo. O que fazer? Se a gente sujou essas vestes, esses trajes, nós somos chamados novamente à purificação. Como? E aí nós pensamos em outro sacramento da igreja. O sacramento da penitência, a confissão. Porque é lá no sacramento da reconciliação, da confissão, da penitência, quando eu confesso arrependido os meus pecados e recebo do sacerdote a absolvição, ali eu sou santificado. Eu saio do confessionário sem nenhum pecado. Sou perdoado, purificado. Ali eu recebo novamente essas vestes. E se eu sujar de novo, volta, confessa. Claro, não somente a confissão, mas principalmente é a confissão que deve vir acompanhada de uma profunda e intensa vida de oração. Oração de comunhão com Deus, intimidade com Deus, para vivermos na graça de Deus. Porque não adianta depois você também se confessar e não viver na graça de Deus. Sem ter uma vida de oração, você não vai aguentar. Você vai voltar ao pecado. Então, vida de oração, vida de comunhão com Deus, vida de intimidade com Deus. E quando pecar, volta ao sacramento da confissão. Para que você esteja, no dia do casamento, você esteja com o traje da festa. Lá o livro do Apocalipse, quando fala daquela imensa multidão vinda da grande tribulação, lá vai dizer que aquela imensa multidão, de todos os povos, raças, nações e línguas, aquele povo todo, lavou, alvejou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso, queridos irmãos e irmãs, primeiramente,
aceitemos o convite de sermos felizes para participarmos do banquete do Cordeiro de Deus. Hoje na missa, na Eucaristia, amanhã no céu, junto de Deus. Mas que nós estejamos com esses trajes para esta festa de casamento. Porque senão acontecerá conosco o que aconteceu com aquele homem. O rei viu que existia um homem que não estava trajado com as vestes próprias do casamento e mandou jogá-lo fora. Que o Espírito Santo nos ajude nessa caminhada e que nós sejamos lavados e alvejados no sangue do Cordeiro, para que possamos trajar as vestes dessa festa de núpcias, as bodas do Cordeiro de Deus nos céus. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.